primeiro ano, tudo bem? Mais uma aula de arte e para nossa aula de hoje eu vou precisar que você separe apenas aqueles materiais que a gente já tem usado. O caderno ou folhas que você tem aí para desenhar, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, o material que você tiver para colorir. Vou dar um tempo aí para você se organizar e a gente já começa. Tudo certo, crianças? Então vamos lá. Eu gostaria de começar a nossa aula de hoje contando uma história do menino chamado Theo. O Theo é esse menino que vocês estão vendo na tela e ele era um menino muito curioso, que gostava de observar as coisas à sua volta. E como ele era uma criança muito curiosa e observadora, sempre que ele saía para passear, seja em volta, ali no seu jardim ou com a sua família em algum lugar,
ele sempre encontrava alguma coisa que ele considerava ou bonita, ou diferente, ou interessante, ou colorida, que chamava muito a sua atenção. Então, cada vez que ele passeava, ele encontrava essas coisas. Algumas coisas ele conseguia levar para casa, né? Coisas pequenas como pedrinhas, folhas, gravetos, botões, bolinhas. Então, algumas delas ele conseguia fazer ele coletava e levava para sua casa. Mas com o passar do tempo, ele foi acumulando muitos desses objetos na sua casa. Ele foi juntando muitas coisas, ele já não sabia mais onde colocar. A sua mãe ficava maluca com ele na sua casa, de tantas coisas que ele achava que eram interessantes, que eram bonitas. Pois então, ele foi juntando esses materiais, foi juntando, e cada um desses objetos que ele juntava, ou dessas bolinhas, ou dessas pedrinhas, para ele acabava criando um valor sentimental. Ele acabava criando uma lembrança, um afeto sobre esse objeto que ele coletava. E quando a mãe dele reclamava, ele não gostava, porque ele não queria se desfazer de nada. Ele gostava de cada folhinha que ele pegava, porque lembrava algum lugar, lembrava alguma coisa, alguma história. Tinha algum desenho que ele gostava desse objeto e que ele foi acumulando. A mãe dele queria que ele se desfizesse de tudo. E ele lá pensando, não, eu não posso, porque eu gosto de tudo que eu estou coletando aqui. De tudo que eu peguei e juntei, para ele tinha um valor afetivo. Ele pensava que cada uma delas tinha uma textura, tinha um formato, tinha um jeito diferente de ser. E ele começou a olhar para essas peças muito detalhadamente. Ele conseguiu olhar para esses objetos que ele foi coletando de uma maneira especial, uma maneira diferente. Mas isso daí me fez lembrar de uma história que foi escrita pelo escritor Anderson Novello e que se chama O Pintinho Ruivo de Raiva. Você já vai entender por que essa história, por que eu me lembrei dessa história do Pintinho Ruivo de Raiva e por que tem a ver com a história do menino Theo. Só antes de eu contar essa história para vocês, quem escreveu essa história foi o Anderson Novello, que nós vamos conhecer daqui a pouco, um pouquinho mais, mas essa história vale muito a pena de conhecer e entender o que vai acontecer com ela. Quem vai contar essa história pra gente é a professora Déia. Então, o Pintinho Ruivo de Raiva, o que será essa história e o que ele tem a ver com o Theo da história que a professora Thaís acabou de contar? Então vamos ver. Esse pintinho aqui, o Pintinho Ruivo de Raiva, de nome Alonso, saiu de casa até quando virou um rapazinho e foi morar sozinho. E a mamãe galinha, que se chama Dona Galinha Ruiva, começou a escrever cartas para ele, para saber como é que ele estava. E sabe o que era engraçado? Que ela começava a perguntar para o filho se ele lembrava das coisas que aconteceram quando ele era criança. Por exemplo, da Dona Conchinchina, que era uma arara louca de braba que morava lá perto deles, na rua onde eles moravam, e que ela ficava muito louca da vida quando ele jogava a bola no quintal dela. E também quando ele falava das tias carijós, que adoravam mexer no topete dele, enquanto do Alonso, e deixava ele louco de raiva. Ele vivia com raiva das coisas e a mamãe galinha sempre tentando resolver. E quando as tias carijós chegavam, ele se escondia embaixo da mesa. Bom, é uma história bem grande, mas eu vou contar um pedacinho dela só para vocês verem como é que o Alonso resolveu um problema que ele teve. Bom, diz que o Alonso era muito organizado. Ele era muito cuidadoso, muito zeloso com todas as coisas que ele tinha. E sabe o que ele tinha na casa dele? Que ele amava de paixão? Uma coleção de pedrinhas. Ai, ele era louco por essas pedrinhas. E ele era tão organizado que ele arrumava pedrinha por pedrinha, uma ao lado da outra, e todas, gente, tinham nome. É verdade, a azeda, a briguenta, e assim ia até chegar na última, zangada. Ele organizava em ordem alfabética e cada um com um nome. Imagina só que organizado, né? Pois bem, diz a mamãe galinha nessa carta que ela escreveu para ele que
Um dia, os periquitos chegaram lá e fizeram uma bagunça. Misturaram todas as pedrinhas do Alonso, todas. Eles deixaram a petulante do lado da mal-mandada gente, ele ficou louco de raiva, ele ficou tão nervoso, teve um faniquito e desmaiou. Precisou de água com açúcar para ele voltar e se acalmar. Então a mamãe galinha ruiva conversou com ele e disse: Alonso, você não precisa ficar tão nervoso assim, porque você pode muito bem organizar essas pedrinhas de outra forma também. E foi assim que o Alonso fez. Ele começou a organizar essas pedrinhas de várias formas. Eu penso aqui que talvez pelo tamanho, pelas cores, pelas formas, pelo que ele gostava mais e que gostava menos. Arrumava de várias formas e ele descobriu que ele podia se divertir fazendo isso. Então, ele se lembrou de um acontecido lá longe, que ele estava na escola e o nome dele é Alonso, as crianças erravam, chamavam de Afonso, de Astolfo, de Rodolfo, e ele se irritava e gritava: não é Afonso, é Alonso! E sabe o que acontecia depois disso? A mamãe galinha, no finalzinho desse trecho, disse assim: eu ainda tenho a sua coleção de pedrinhas guardadinha aqui, Alonso. Quando você vier me visitar, você pode vê-la. O Alonso ficou com vontade, com certeza. E depois dessa história das pedrinhas, a mamãe galinha ruiva escreveu: bom, mas isso aí é outra história, que eu vou contar em outra aula, tá bom? E se vocês quiserem conhecer muito bem como que termina essa história muito legal, muito divertida, é só vocês lerem o livro O Pintinho Ruivo de Raiva, do Anderson Novello. Mas quem é Anderson Novello? É um autor de diversos livros infantis. Ele é mestre em literatura e ele também é formado em artes cênicas, ou seja, teatro. Ele é especialista em ensino da arte e ele é nascido em Palmeira, que fica aqui no Paraná mesmo, tá? Ele sempre gostou de ler e de ouvir e de contar histórias. O Anderson é professor universitário e ele viaja pelo Brasil ministrando cursos e palestras. Os outros livros dele também valem a pena ser lidos. Então, assim que vocês puderem, terminem essa história que vocês vão adorar. Então, crianças, o Alonso da história, né, o Pintinho Alonso, ele também tinha uma coleção de pedrinhas que ele foi juntando ao longo do tempo e que ele organizava aí como a gente viu na história. E o Theo também pensou que ele também deveria, então, organizar essas suas coleções, essa quantidade de coisas que ele foi acumulando ao longo do tempo, e ele foi percebendo que só juntar e acumular tudo no mesmo lugar não seria legal, porque ele mesmo não conseguia encontrar coisas que ele acabava procurando. Então, o Theo resolveu então pensar numa forma de organizar esses objetos que ele acabou colecionando aí ao longo do tempo. Ele percebeu que ele organizando, né, ele colocando essas peças visíveis e colocando em caixas ou potes ou em outras formas, ele descobriu que assim era uma maneira muito melhor de trabalhar e de mexer com a coleção dele. Então, para a gente pensar então que o Theo ele criou essa coleção, e pensando que coleção é a reunião de objetos parecidos entre si. As pessoas começam a juntar um objeto que gostam e logo começam a juntar coisas que para si têm algum valor, assim como foi na história do Theo. E é uma atividade muito prazerosa, que pode render horas de entretenimento, pode render grandes amizades, porque tem pessoas que acabam conversando com outras pessoas a partir desse assunto da coleção. E aí, pessoas se tornam amigas, trocam objetos similares e assim vão aumentando as suas coleções. É uma ideia muito legal. E a gente vai pensar também que coleção, a gente pode fazer coleção de diversos objetos.
E na história da humanidade, teve um período da história aí que algumas pessoas começaram a colecionar arte, começaram a colecionar obras, pinturas, retratos, paisagens pintadas por grandes artistas, como nessa imagem que vocês estão vendo aí. Só que essa ideia aí de uma coleção de arte, uma coleção de quadros valiosos, era uma coleção que só cabia num espaço muito grande, né? Então, como vocês estão vendo aí na imagem, essa coleção aí de quadros está ocupando uma parede inteira e uma parede muito alta. Vocês estão vendo nessa imagem que tem muitas pessoas ali na frente e estão conversando sobre as imagens que eles estão vendo nesse grande salão. Então, essa ideia de colecionar obras de arte, ela era muito restrita a pessoas que tinham muito dinheiro antigamente, pessoas da aristocracia, pessoas da nobreza que iam colecionando e colecionavam lá nos seus castelos grandes obras de arte, e quando eles recebiam outros nobres, né, eles acabavam trocando ou conversando, trocando ideias sobre essas imagens aí. Essa ideia de colecionar obras de arte acabou dando origem à ideia do museu como a gente tem hoje. Só que, se a gente for parar para pensar, nessa imagem que vocês têm na tela, aqui é uma coleção particular. Uma pessoa só é dona de todas essas obras aí, e só uma pessoa com muito dinheiro que consegue ter uma grande coleção de obras de arte também. Mas com o passar do tempo, outras pessoas foram pensando que não, isso não está certo. O acesso a obras de arte tem que ser visto por muito mais pessoas. Então foi se pensando nessa ideia do museu como um espaço para se guardar coleções de objetos de interesse artístico, cultural, científico e histórico, entre outros interesses. Então essa ideia do museu, né, que como a gente conhece hoje, ela surgiu justamente dessa intenção de algumas pessoas de trazer o acesso para mais pessoas para conhecer esse tipo de acervo, conhecer coisas diferentes. Não ficar só restrito à casa de uma pessoa, a um castelo de uma pessoa lá, como a gente viu naquela época, mas que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, mais acesso a esses objetos artísticos, que também tem a ver com a cultura, né? Tem a ver com a ciência, tem a ver com a história da humanidade. Então, visitar o museu é um aprendizado constante. E a gente vai parar para pensar também o que então a gente pode encontrar dentro de um museu. Existem vários tipos de museu por aí. Existem museus de diferentes formas, de diferentes categorias. Eu posso pensar, por exemplo, nos museus que trabalham só com arte. Eu posso pensar que eu vou encontrar pinturas, eu vou poder encontrar esculturas de diferentes períodos da história. Por exemplo, essa que vocês estão vendo, uma escultura grega, mas a gente pode pensar numa escultura que tem mais a ver com o período barroco aqui do Brasil. Posso encontrar também vestígios históricos, objetos, né, encontrados pelos trabalhos dos arqueólogos, como a gente já conversou em outros momentos. E esses vestígios, esses objetos de outras épocas também podem ser vistos em museus. E a gente pode encontrar também coisas muito fascinantes também, como fósseis, como vestígios que os paleontólogos encontram pra gente também. Então é muito legal a gente entrar no museu e encontrar coisas que vão nos contar histórias, que vão nos contar fatos e curiosidades de um lugar. Existe até, para vocês terem uma ideia, existe até o Museu da Lâmpada. Pasmem vocês, o Museu da Lâmpada, ele vai contando a história desde a invenção da lâmpada até a tecnologia envolvida no processo de utilização da lâmpada hoje em dia. Então, é uma diversidade, qualquer assunto que seja de interesse da humanidade pode virar assunto para o museu. Para vocês terem uma ideia, existem diversos museus no mundo inteiro. Eu encontrei agora para mostrar para vocês um vídeo que vai mostrar direitinho como é que é uma visita num espaço fantástico, que é o Museu de História Natural de Melbourne, na Austrália. Nesse vídeo você vai passear como se estivesse lá dentro do museu e observe quantas possibilidades, quantas riquezas, quantos objetos a gente pode encontrar, quantas coleções de coisas diferenciadas a gente pode encontrar dentro do museu. Para vocês terem uma ideia, esse é um dos maiores museus do Hemisfério Sul, um dos maiores museus do mundo, e vale muito a pena de conhecer. Vamos visitar?
legal, né, crianças? Que visita é incrível. É como se estivesse entrando realmente no museu e visto todas aquelas possibilidades de objetos incríveis, de coleções incríveis que tem nesse museu. E vocês viram ali formas diferentes de mostrar essa coleção para as pessoas. Então o espaço do museu é muito legal por conta disso. Porque as pessoas que organizam o museu, aquelas pessoas que trabalham sem a gente perceber e sem a gente ver, né, quando vai visitar o museu, a gente percebe que tem uma pesquisa também desses profissionais para pensar na melhor forma de organizar, de conservar e de cuidar desses objetos, além de a melhor forma das pessoas enxergarem isso. Vocês viram, por exemplo, diferentes formas de mostrar uma coleção de insetos. Vocês já tinham pensado em fazer uma coleção de insetos? Ali no museu tem, claro, o valor histórico e biológico aí desse estudo, né? Então a gente não vai sair matando os bichinhos por aí para fazer uma coleção. Mas ali nesse museu é muito importante a gente perceber os diferentes tipos de insetos e como é que eles foram colocados ali para as pessoas poderem observar as características, as cores, enfim, o porquê que é importante a gente observar esse tipo de animais e entender a importância deles na natureza. Isso é fantástico. E outra coisa que me chamou a atenção nesse vídeo são os recursos tecnológicos que esse museu coloca à disposição dos visitantes para que as pessoas tenham mais informações. Então, enquanto você está vendo ali, por exemplo, um fóssil de dinossauro, você consegue acessar as informações sobre esse animal. Então, é um museu incrível, é muito legal, muito conhecimento que está no mesmo lugar. Eu vou colocar para vocês agora a segunda parte desse vídeo, em que ela vai visitar um outro setor desse museu, que é muito grande, como eu já falei para vocês, e ele é tão grande que eles conseguiram reproduzir uma floresta dentro dele. Reproduzir a floresta com todos os seus detalhes, com toda a sua diversidade de animais, de água, de plantas, e ela até fala no vídeo, quando eu assisti, que ela fala que ela consegue sentir até o cheiro que tem nesses ambientes. É muito legal. E ao final do vídeo vocês vão perceber também como a tecnologia ajuda a gente entender um pouquinho do processo de transformação do planeta Terra. É muito legal. Vamos lá!
Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessa visita virtual que nós fizemos aqui. Nós temos muitos museus aqui em Curitiba também, no Paraná, tem muitos lugares interessantes para a gente conhecer. Então agora o desafio tá com vocês. Vocês viram a história do Theo, que olhava com aqueles olhinhos curiosos aí por tudo que ele ia e encontrava objetos muito interessantes. Vocês viram a história do Pintinho Alonso, que também gostava de organizar as suas coleções. E vocês viram diferentes formas de mostrar esses objetos na visita ao museu. Então agora você vai ter esse olhar aí mais curioso na sua casa, nos seus objetos, nas coisas que você tem aí disponíveis para você. E você vai pensar desses objetos o que é que pode virar uma coleção. Pode ser uma coleção de sapatos, de livros, de gibis, de bonecos, enfim, veja aí o que você tem, que se repete em alguns objetos a mais, que você pode transformar numa coleção. E de repente, aí, se você não tiver alguma coisa que você acha que pode transformar, você pode de repente pensar numa coleção que você gostaria de ter. Olhe para esses objetos com carinho, com olhos curiosos e desenhe aí no seu caderno. Vamos lá?
crianças, eu espero que vocês tenham realmente olhado para as coisas que vocês têm aí próximas de vocês e pensado nessa ideia da organização, dos objetos que se repetem e de coisas que vocês podem transformar em coleção. De repente você não tem vontade de fazer uma coleção, mas você entendeu aí que, por exemplo, no museu, quando a gente visita o museu, é lá que você vai encontrar uma coleção cuidada por alguém, conservada por alguém, para mostrar e transformar isso em informação, em conhecimento. E eu espero mesmo que vocês visitem muitos museus que a gente tem aqui, fáceis, muito acessíveis, muitos gratuitos, é muito interessante e a gente aprende bastante com essa visita, assim como a gente se diverte. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!